Olá, mulheres lindas e abençoadas. Aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amado pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 5, versículo 10 ao 18. Nós lemos então quando Jesus se encontrou com aquele homem ali, que já estava paralítico há 38 anos, uma vida, ali diante daquele tanque, esperando que alguém o ajudasse a entrar nas águas, quando elas eram agitadas, para que ele fosse curado. Isso nunca acontecia, mas a cura, que é o próprio Jesus, chegou diante dele e tudo mudou. Só que isso aconteceu num sábado, E os judeus não aceitavam que nada fosse feito no sábado. Ou seja, ninguém podia sequer ser curado. Versículo 10 diz assim: E por isso os judeus disseram aos que tinham aquele homem que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso, grave bem isso, queridas, por isso os judeus perseguiam Jesus. Por quê? Porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Queridas, essa história ela nos ensina muita coisa, sabe? Um homem que estava ali há 38 anos enfermo se encontra com Jesus e tem a sua vida totalmente transformada. Então Jesus fala com ele: pega o seu leito e anda. Então ele pega aquele leito que era a única companhia que ele tinha por 38 anos, era aquele leito, onde ele se encontrava deitado o tempo todo, porque ele não podia andar. Mas naquele momento, ele pôde pegar aquele leito e sair caminhando. E quando os judeus religiosos, que buscavam sempre uma forma ou algum motivo para poder prender Jesus, perseguir Jesus, viram, o interessante é que eles perguntam para aquele homem: você não pode fazer isso. Ele fala: mas o homem que me curou me mandou carregar, então eu vou carregar. E eles perguntam: mas quem que foi? Ele não sabia quem era, porque foi tão rápido. E Jesus não estava mais ali, mas ele se encontra de novo com Jesus. Só que agora ele se encontra com Jesus caminhando. Ele não estava mais prostrado. Não foi mais Jesus que chegou a ele, mas ele se chegou a Jesus, sabe? E Jesus fala ali com ele. E Jesus, mais uma vez, olha para ele. E sabe, nós precisamos aprender com esse homem, porque talvez no seu pior dia, talvez num dia inesperado, talvez num dia onde você fala assim: nada vai acontecer mais, é nesse dia que Jesus chega. Talvez num dia onde a sua esperança se esgotou, se acabou, nesse dia Jesus chega. Jesus chega e fala para você: pega o seu leito e anda. Sabe o que isso significa? Pega tudo que está te fazendo ficar paralisada. Pega tudo que te travou. Pega tudo que te estagnou. Pega tudo aquilo que tem te feito chorar, que tem te feito sofrer. Enrola tudo isso e caminha. Porque o Senhor tem uma nova história para você. E às vezes isso vai acontecer em dias inesperados, em dias que são dias que não parece, sabe? Que o sol apareceu, que parece que tá tudo nublado, que não vai acontecer. É nesse dia. É nesse dia. E muitos vão olhar e não vão entender. Mas sabe o que realmente vai importar? É o que Deus fez dentro de você. É o que Deus fez dentro de você.
Porque quando Jesus chega, tudo muda. E muitas vezes, quando você está sozinho, sem ninguém para te ajudar, Ele vem nesse dia improvável e muda a sua vida, nesse dia inesperado, nesse dia escuro, nesse dia que parece que nada vai acontecer. E eu declaro que esse dia é hoje, eu declaro que esse dia está chegando sobre a sua vida, onde tudo vai ser transformado. Sabe, queridas, aquele homem acreditou, aquele homem teve fé, aquele homem confiou no Senhor. Que nós possamos confiar e abrir nosso coração para Ele. E eu declaro sobre a sua vida dias inesperados. Milagres vão acontecer. Em dias inesperados, aquilo que você acha que não tem jeito mais vai acontecer. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração? Senhor, abençoa essa mulher, abençoa essa pessoa que talvez está num dia inesperado, num dia nublado, num dia escuro, onde toda a sua esperança foi embora, onde não aparece ninguém para ajudá-la a se levantar. Deus, eu declaro sobre a vida dela, Pai, um encontro contigo, que ela se encontre com o Senhor, que ela ouça o Senhor dizer: pega tudo, levanta e caminha. Que ela ouça o Senhor dizer que ela possa se levantar e caminhar até o Senhor e até o propósito que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra.